Oi, gente. Hoje eu estou aqui numa mesa com grandes triatletas. Nosso head coach, Roberto Lemos, muitos anos de Ironman nas costas. Temos também Rodrigo Jorge, triatleta aí A das lenda. antigas, a lenda. E estamos juntos hoje para contar a história do Thiago Calçato. Thiago veio aqui contar como está sendo a sua preparação para o Ironman. Então é isso aí, vamos lá, Thiago, se Olá, apresente. obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nessa mesa com o meu coach. Muitos anos já de parceria aqui, sem lesão, importante frisar. E estamos aí nesse ciclo aí, vamos ver, nessa periodização, né, como ele diz. E tá exaustivo, mas tô bem feliz que você vai vendo o resultado, assim, vai correndo mais rápido, pedalando mais rápido, nadando mais rápido. Então você vê o resultado muito claramente, assim, é bem legal e bem recompensador, assim, no final de cada treino, ver os números e tal. Bem Bacana. legal. É o primeiro Ironman que você está fazendo, Thiago? Então, primeiro que eu vou fazer, né? Ainda não me considero, não. Até eu cruzar aquela linha lá ainda tem um chão. Então, tô bem feliz, cara, o primeiro. Já tentei algumas vezes, mas é difícil encaixar treino, rotina. E dessa vez tá dando certo e falta ainda 40 dias, mas tô empolgado. Roberto, conta um pouco o que é o Ironman, né? Um pouco dessa história aí, porque acho que quem tá vendo o Thiago aí, de repente está acostumado a ver ele falar de outras coisas, de repente o cara vai fazer um Ironman, o que que é isso, né? Então, o Thiago, então, há uns anos atrás começou a praticar, então, triatlon, né? E me procurou, ele não estava morando, então, no Brasil. E a gente começou, então, com esse objetivo, né? De chegar lá no tal de Ironman, né? Mas o Thiago, ele é digamos assim, um exemplo, né? Aqueles atletas, assim, que eu gosto de usar como exemplo para os outros, né? Porque ele teve paciência, né? De aproveitar o processo, né? Curtir o processo e evoluir da forma correta. Então ele está aí quase que 6 anos aí treinando para então chegar nesse grande, digamos assim, grande evento, né? O Ironman é uma prova, então daria para dizer que é um esporte quase que à parte, né? É o triatlon, mas ele surgiu de um desafio. Então ele tem realmente esse aspecto desafio de algo um pouco além do normal, né? Então um desafio que surgiu no Havaí, onde os atletas se predisporam a nadar 3.800 metros no mar, pedalar 180 quilômetros na sequência e depois correr os 42, né? Que é uma maratona. Que é a Para maratona, quem não sabe, tá? né? O Não é a 108... maratona de São Silvestre, é um pouco diferente, né, Roberto? A ideia, inclusive, é porque lá no local, no Havaí, um Arro, tinha uma prova de ciclismo que era 180 quilômetros dando a volta na ilha. Então, dali que saiu o 180, né? E 3.800 era uma prova de natação que também já existia lá. Então, eles resolveram fazer tipo num intuito de brincadeira, aposta. E depois o evento, claro, explodiu. Praticamente se tornou um esporte. É triatlon, sim, mas é como se fosse, então, o mundial de longa distância, né? E mais recentemente, então isso foi em 78, né? E mais recentemente surgiu, né? A empresa que organiza, a marca Ironman, criou um circuito de Ironman 70.3, que são 70.3 milhas, ou seja, a metade, né? Então, no caso, o Thiago, ele já fez várias provas de Ironman 70.3, né? Às vezes as pessoas confundem, né? E ele não está errado, é um Ironman sim, né? Porque Ironman é uma marca, só que na meia distância, que a gente chama, né? E ele fez, então, várias dessas provas, isso deu experiência para ele, né? Para ele chegar nesse ponto agora de fazer. E aí agora, né, o Thiago pode falar aí o que ele está sentindo aí da diferença, né, que é fazer o ciclo do Ironman, né? Cara, é exaustivo, mas como eu falei, é recompensador e é diferente pra caramba do 70.3, né? Porque aumenta demais o volume no fim de semana. Você tem que planejar muito melhor o seu fim de semana e tal. Mas, cara, é tão legal, se eu tô curtindo tanto o processo, eu acho que o primeiro, todo mundo fala que eu pergunto pra galera que já fez, ele fala, cara, o primeiro é o mais legal, que você vai curtir mais. E eu tô curtindo muito o processo, então é exaustivo, mas, pô, tá sendo demais, assim. Eu acabo um treino de pedal de 5 horas, depois vou correr e acaba, me acho, eu posso almoçar um rato morto que o dia tá grande, tá ganho. Já se acha o Ironman de Pô, fazer cara. uma prova dessa, né? O famoso Big Day ali, né?
Tá, mas Roberto, conta aí para quem tá meio por fora, para um ciclo de Ironman, como que é o ciclo quando tiver com um treino maior, assim, como é que é esse final de semana que o Thiago tá falando aí? Então, existem duas coisas que o treinador tem que fazer, né? Uma é o planejamento, né? O planejamento é o que envolve tudo, né? É o equipamento, é a alimentação, é como que você vai se organizar com o tempo, como que vai ser a sua vida, né? Você vai ter que dispor de uma energia extra, né? A gente sabe então que não é o normal, né? Treinar 15 horas por semana, 16 horas por semana, não é algo tão comum assim. Isso é o planejamento. E tem uma outra palavra que eu acabo usando muito com os atletas, é mais técnica, que é a periodização. A periodização é você dizer quando que cada treino tem que ser feito. E aí as pessoas às vezes confundem muito, né? Um exemplo aqui, o Ironman aqui no Brasil, mesmo quando não era em Florianópolis, sempre foi na última semana de maio. Isso acontece que daí são 20 semanas do dia 1º de janeiro, né? No início do ano, né? Dá bem certinho, que é um bom ciclo para o Ironman. E aí os atletas se confundem muito. Então em janeiro ali eu já começo a treinar para o Ironman, eu começo já treinando 20 horas por semana, saio para pedalar 5 horas. Aí eu tenho que explicar. Não, a periodização ela é um pouquinho diferente. Ela é uma graduação. Então, se você pensar em 20 semanas, que é um número redondo e bom de você pensar, né? As primeiras 10 semanas você vai treinar menos horas, né? Vai progredindo e vai melhorando todas as suas outras variáveis, né? Força, digamos assim, técnica, né? No caso da natação, velocidade, né? Você tem que treinar um pouco a sua velocidade. E aí, as Eu acho que 10... o mais importante é a resistência, Roberto. Então, Que é aguentar essa... exato, mas nesse essas caso a distâncias. resistência não é muito grande, você não vai fazer um grande volume. Porque Nessas você... 10 primeiras semanas. Por quê? Porque tem um porquê disso, né? Por que que eu já não treino um volume logo no início ali? Porque, primeiro, se você treina muita endurance, muita resistência, você perde velocidade, você perde qualidade. Então, nesse primeiro momento, você tem que construir uma base, né? Por isso que o nome se chama treinamento de base, né? É a periodização, então nas primeiras 10 semanas, fazer um treino de base. Só fazer um parênteses, aí quando vê os treinos ali sempre na base, acho que o Thiago também recebe ali, né? Construção, base, paciência, né? Isso. Aí a pessoa É bem tem. didático ali o treino, né? Você já lógico, viu muitos detalhes, né? Sim. Paciência. Paciência por quê? Porque tem que andar mais devagar ou porque vai passar muitas horas fazendo aquilo, né? Nesse caso é mais para o atleta andar um pouco mais devagar. Por quê? A gente entende que quando ele chega naquele ponto, ele já galgou alguns, né, digamos assim, degraus, né? Ele já evoluiu um pouco lá atrás, então ele está habituado a sair para pedalar, digamos, um pouquinho mais rápido, né? E aí quando ele vai construir essa endurance, né? Aí a gente diz, pô, agora você tem que aprender a pedalar num ritmo mais lento, correr mais devagar, para o corpo poder recuperar mais rápido e você ter, digamos assim, um grande valor do treino, que é a consistência. O que é a consistência? É conseguir treinar todo dia. Para você treinar todo dia, é como se você tivesse assim, cada dia você tem um crédito, né? Você tem que estar no outro dia ok para fazer outro treino. Se você acaba treinando muito forte nessa fase, você acaba treinando, mas depois não recupera, e aí os treinos ficam irregulares. Então, a consistência é ter essa paciência, né? E aí, quando você chega num treino específico, aí é onde eu queria chegar. Mas Aí- quero saber como é que foi o teu período de base. Não, mas é muito tentador você querer correr mais rápido e pedalar mais rápido, porque você tá se sentindo bem. E aí você tem que ficar ali na zona 2. Não, é zona 2. Confia que vai dar no certo. processo. Eu tô confiando no Isso processo. aí. Eu ia até perguntar pro Roberto, será que eu vou cruzar aquela linha lá? Sim, Já tentei agora, então, nós estamos aqui metade de abril, metade para o final. A gente já passou desse período de A base, gente é tá isso? 5 semanas do Ironman, né? A gente exatamente. está Longão. no próximo fase aí, qual que é? Então, aí a gente entra no período específico. A gente poderia dizer que esse período específico, ele tem duas etapas. Um período de construção, né? Que é aí você pensa na prova, né? E aí os treinos são voltados para a prova. Então você vai ver que, pô, lá o treino já é voltado para você fazer o quê? Muito volume de bike no fim de semana. Depois da bike tem que sair para correr um pouquinho, né? Então você está pensando já na prova, né? E aí o treino de velocidade, tem treino de ritmo, mas ele não é o mais importante. Ele apenas está ali para você manter aquele condicionamento, né? E aí,
nesse período de 10 semanas, é importante o atleta entender, né? Que não são 10 semanas, você vai treinar até a semana da prova no volume máximo, né? Você vai treinar aproximadamente umas 6 semanas de muito volume, né? Assim, que realmente vai ser muito duro o treino, porque você vai ter volumes... No teu caso, vai ser a primeira vez, né? De cada volume, né? Então, você vai crescendo no volume, só que o corpo também vai crescendo na fadiga, né? Então, você sente isso, que a fadiga vai acumulando, e ela é uma coisa... Você sente, né? Depois de um treino, aí, como que você se sente no outro dia, né? Pô, acabado. Acabar. É isso aí. Mas tem que Aquela estar fome pronto. do cão aparece, Pô, esse já, é- já bateu, não? Já, e é bom demais, que eu posso comer de tudo, né? Como pra caramba e sempre. Tá O que sempre com vê na fome. frente eu tô comendo. E tá sempre com fome. Então, e aí você chega nesse ponto em que você está com um ótimo condicionamento, porque você conseguiu executar o treino. Você controlou a alimentação, você controlou a sua frequência cardíaca, você controlou o seu ritmo, o seu pace, você construiu essa endurance, mas você está muito cansado também. E às vezes o atleta realmente tem, principalmente na primeira vez, porque quem já fez já sabe que é esse processo, né? Você chega no pico de treinamento, que é mais ou menos ali 3 semanas antes, com dúvidas até se você completaria a prova. Naquele dia, você sente que tem condicionamento para fazer um volume alto, mas você sente que está muito fraco, muito cansado. E não dá aquela vontade assim de estar ali fazendo a prova. E aí você entra na última fase que a gente chama de polimento. Que daí sim você diminui, né? Isso faz parte da periodização, diminui gradualmente o volume, de tal forma que você não perca o condicionamento e chegue na prova descansado, né? E aí, essa é a mágica, né? E aí, a primeira vez é sempre meio inseguro mesmo, é isso aí. Tô esperando a mágica. Ô, Thiago, e conta um pouco o que você já fez de provas do triatlon, né? A gente já viu aqui que você morava fora, o Roberto disse que está há 6 anos com ele, né? Mas conta um pouco aí dessa sensação de começar de repente nas provas mais curtas, passar pelo meio Iron e agora tá nessa fase do Iron. Porque depois, eu imagino que a gente ouve muito o pessoal contar que o pessoal se inscreve, começou no triatlon agora para fazer o Ironman no ano que vem, aí chega pro treinador e fala, ó, eu me inscrevi no Ironman, me treina, né? Eu até já vi o Roberto falando isso, né? Em algum podcast por aí, né? Mas a tua história, ela é uma história que é uma boa história, pelo que a gente ouve falar dos treinadores, que é de fato passar aí 6 anos até você decidir que vai fazer o Iron. Conta um pouquinho dessa história aí, Tiago. Cara, eu sempre gostei de nadar, né? Nado desde criança, meus pais sempre incentivaram a nadar, natação. E aí, como da natureza do meu trabalho, eu viajo muito trabalhando, e aí eu sempre procuro lugar de água aberta para eu nadar. E aí eu encontrei uma galera lá que nadava num lago em Oregon, onde eu morei nos Estados Unidos, que todo sábado de manhã eu nadava nesse lago. E aí eu comecei a nadar com os caras e deixava eles um pouquinho para trás, né? Aí um dia na resenha lá, os caras, pô, o triatlo é semana que vem, né? Falei, pô, os caras vão fazer triatlo deixando eles pra trás e eu já pedalava pra ir pro trabalho, ia pro trabalho de bicicleta. Falei, tá faltando só correr, né? Falei, aí cheguei e falei, como é que é esse triatlo aí? Falei, não, vamos lá, tal, distância meio... Aí me falaram a distância, falei, tô. Aí quando eu fiz, cara, pô, cheguei inteirão, falei, ó, acho que eu nasci pra isso aí mais ou menos, né? Mas eu gostei de fazer. Deixou os caras pra trás lá na prova, não? Cara, na prova aquele bolo lá, nem lembro. Você fica lá, né? Naquela adrenalina da prova, você nem... É eu comigo mesmo, né? Triatlo é sempre eu comigo mesmo. Então, aí comecei a ir atrás das provas. E aí lá nos Estados Unidos tinha muito olímpico. Eu fazia bastante olímpico lá, que também é uma distância legal para natação, porque você acaba nadando 1.500, pedala 40 e corre 10, né? É quase a distância do meio Iron na natação em si. Então, como eu gostava de nadar, para mim era a distância que eu tava mais confortável ali. Cheguei a fazer uns sprints também, que o Roberto falava, vai, se quebrar, quebrou. Aí sprint é dentro, né? Você vai e corre. Até peguei um pódio uma vez, cara, um 3º lugar, só, legal. Única vez. Tô esperando ficar mais velho para ver se eu consigo classificar aí para um age group 80, 84, para pegar a Kona. Mas por enquanto é isso. Então, aí comecei a fazer, cara. Fiz muitos olímpicos até achar que eu falei, pô, acho que agora dá para subir para um 70.3. E aí veio a pandemia, foi na época que eu comecei a tentar fazer um 70 e tal. Cheguei até a fazer um durante a pandemia lá, mas foi bem quebrado e tal. E aí fui evoluindo, cara, até me senti completamente seguro. Falei, pô, acho que agora dá pra fazer um full.
E como é que foi essa decisão? Da onde, por que Eu que sei você se que você sentiu vai. seguro? Cara, porque eu acho que eu já muito tempo fazendo, já com uma base forte e chegando bem nas provas, sabe? E com um ciclo legal, conseguindo Uhum. fazer os treinos redondinhos e tal, muita disciplina, constância. Eu falei, cara, eu acho que agora dá para encaixar na rotina. Eu voltei pro Brasil faz um ano e um ano passado que eu fiz a inscrição, eu falei, cara, agora eu acho que vai, porque agora eu vou estar pus na cabeça que eu vou fazer e acabou, cara. É minha prioridade. Acordo 4 da manhã, 5 da manhã e Eu vou emendar só mais uma pergunta aqui, porque você morou lá em Bergen, na morei Noruega, também. né? Morei também. E lá é a terra do Blumenfeld, do Gustav Iden, né? É. O cara bebeu aquela água lá, Roberto, aí veio aqui fazer agora triatlon com a gente, ó. Tem alguma coisa Pois é. naquela Isso aí, água lá, isso né, da aí. Noruega, né? Nadava na piscina dos caras lá. Tem, Olha tem a aí. medalhinha lá de campeão olímpico, tem medalha de É isso aí. campeão do Ironman. É isso aí. Bebeu a água lá, Agora, né? eu não sei como é que os caras treinam lá, cara. É frio demais. É menos 5, menos 10. Tá louco. Neve. E como é que é, Roberto, assim, passar o treino e você como treinador, colocar um atleta para fazer um ciclo de Ironman, mas um atleta que trabalha, que tem filho, eu acho que é uma pergunta interessante, né? Porque você deve ter aquele triatleta que é semiprofissional, aquele aluno, que você Ah, sabe que ele está dedicado, que o cara treina de manhã, faz a musculação no meio da manhã, na hora do almoço, nada, de tarde vai para massagem, de noite tá ali lendo um livro, e tem aquele cara que tá ralando, correndo atrás do rabo o tempo todo, porque tem a planilha para encaixar. Acho que o Thiago se encaixa, talvez, né, pouco Juliana, nisso, né? talvez nesse segundo, porque estava conversando aqui antes do ar que não consegue nadar direito durante a semana por conta da correria, né? Como é que é o desafio também para o treinador pegar vários tipos de atletas com rotinas diferentes e encaixar todo mundo aham. nesse periodização que você comentou, né? Então, como eu pratico praticamente triatlon aí já há 35 anos, né? Boa parte da minha experiência vem da minha experiência de atleta, né? Ter competido como amador, alguns anos competi como atleta profissional e depois novamente como amador. Mas onde eu mais aprendi foi realmente prescrevendo o treino para muitos atletas, né? Como você disse, eu comecei a trabalhar com muitos atletas em Florianópolis, né, a cidade do Ironman, né? E isso também ajudou muito o Thiago, né? O planejamento dele, né? Não a periodização, mas o planejamento dele foi muito bom. Ele pensou, pô, tô morando em Florianópolis, então ele fez coincidir as melhores condições para isso, né? Ele vai fazer um Ironman na cidade que ele tá morando, né? Então ele tá ambientado, então isso facilita muito, né? Então É muito bom. ele criou as Daqui a condições. pouco Dormir nós na vamos- própria cama, acorda, vou ali Isso. fazer o Ironman, volta, dorme na própria cama de novo. É Nós vamos muito bom transformar Jurerê na cidade do Ironman, né? Então, E treinar lá, né? Treinar lá. exato. Então, mas ele mentalizando. começou na dureza, né? Eu lembro de ter acompanhado ele lá, ele me falava dos treinos dele, eu olhava lá a temperatura, ele ia nadar num lago Isso era onde? Em Oregon. em Ah, em Oregon, Oregon. né? E aí ele ia até um lugar para nadar em água aberta, assim, mas não era na cidade esse lago, era meio longe, assim, né? E olhando assim, eu olhava no mapa, né? No arquivo de GPS, bonito o lago, assim, mas a água trincando, né? E ele fazia as provas lá, o pessoal faz a prova lá numa meia estação lá, no frio mesmo, tá? E ele acostumou com isso, então ele pegou uma condição que era muito mais difícil, né? E isso deu para ele uma condição, uma casca, né? Para depois passar para outra etapa. Então, mas isso faz parte do talento do atleta, né? De criar a condição para ele chegar nesse ponto. Foi ele que foi criando as condições. Pô, ele teve que alinhar o trabalho dele, ele teve que alinhar a rotina dele para dar tudo certo de ele chegar esse ano aqui e estar no lugar certo. Se ele tivesse dito assim, no segundo ano lá, quero fazer o Ironman em Floripa, assim, só na emoção, pô, seria uma experiência que não seria tão legal. Ele não ia conseguir treinar direito. Eu lembro que, né, tava os filhos pequeno ainda, muito pequeno, né? Então, não era o momento certo. E ele até me ouviu, assim, eu falei para ele que isso tinha que ser um crescente, né? Então eu fui habituando, tive prova de Ironman que eu dei treino aí bem no início, assim, para 40 atletas, 50 atletas e todos muito diferentes. Então eu fui aprendendo a adaptar o treino à condição de cada atleta, né? Então, mais diversos perfis e entendendo esse desafio, né? E é claro que tentando, no caso, que nem no caso dele, né, colocar as opções para ele que são mais viáveis para ele, né? Então, não tem uma fórmula, né? Uma receita de bolo, né?
Mas o caso do Thiago, ele é um caso de exemplo, né? Que a gente pode dizer de uma coisa que foi construída, né, a 4 mãos, né? A gente foi conversando, ele foi me perguntando qual era o melhor momento, aí ele foi fazer uma prova lá, acho que foi ano passado, fez em Kona, né? Foi retrasado. Retrasado, isso. Ele foi para Kona fazer o 70.3 lá, que é onde é o Ironman do Havaí, né? Não é exatamente no mesmo local, mas é na mesma ilha ali, na mesma costa. O pedal é na mesma estrada, né? E A natação é no mesmo também ou não? Não é no mesmo ponto. Não é no pier lá, não. Não é no pier. Mas o pedal pega uma parte junto, né? E a corrida no outro lugar. Mas o ambiente é o mesmo, então ele sentiu como é que é. Inclusive essa prova, se legal não me engano, demais. não sei se ainda é, mas ela era o único 70.3 que dá vaga para Kona, para fazer o full de Kona. Então Sim. quem ganhava a categoria, sabia. quem ganha as categorias lá, ou os dois primeiros, né, Roberto? Tem vaga pro Mundial Full em Kona lá. Então, Que até eu me lembro de uma vez eu vi a Fernanda Keller. É. Ela foi fazer essa prova lá para tentar ganhar a categoria, para ver se pegava o slot para Kona, para fazer o sim. full lá, né, que é o Mundial. É que, assim, lá antes de surgir o circuito 70.3, que foi ali por volta de 2005, 2006, as provas seletivas para Ironman eram Ironman. Você só tinha o Ironman. E algumas provas no mundo, né, eram de Half Ironman, né, que eles chamavam, não existia o circuito 70.3, também davam vaga, mas eram muito poucas, assim, uma ou outra, assim. E até tinha um olímpico que dava nos Estados Unidos lá, Caramba. em Chicago, né? Que dava vagas, assim, pro Ironman do Havaí. E aí, em Kona, eles resolveram fazer uma prova que desse vagas para os moradores do Havaí. Então, eles criaram uma prova lá que promovesse os atletas de lá, né? Já que O mundo tomou conta, né? Exato, né? E aí eles criaram essa prova com vagas para o Ironman, mas elas eram específicas para os moradores do Havaí. Claro que depois, isso já lá antes, né, de surgir, então depois a prova se tornou um Ironman 70.3 e também continuou dando vagas, né, e também dão vagas para o Mundial de Ironman, tá? Então a ideia é que continuou, né, e ele fez a prova lá e eu acho que isso foi bem legal para ele. A sensação, acho que é legal. Conta da história do tênis de placa lá na grama. Vou correr com tênis de placa Não, e a a galera não tinha. Ele não. 90% dos atletas correm de tênis de placa, né? E aí, só que lá não é asfalto, né? É grama. É cara, eu grama, não é sabia um campo de também. golfe. A galera... Não adiantou nada, Não, né? Perdeu o galera efeito afunda, do né? tênis, né? Então vamos lá. E aí, Thiago, conta pra nós como é que foi essa prova lá em Kona. Cara, assim, eu acho o nome da assessoria o nome perfeito, porque é mental, o negócio é muito mental. E depois de, né, o treinamento e tal, cheguei lá... Foi seu primeiro, 70.3? Não, nesse Não, de já Havaí tinha não, feito. já. Uhum. Mas era lá no Havaí, né, e tal, e Ironman. E aí, quando eu cheguei lá, cara, já senti uma dor na panturrilha. Aí, ó, Roberto, dor na panturrilha. Thiago, plano A. Vamos continuar no plano A. Aí eu falei, beleza. Aí no outro dia comecei a ficar gripado. Falei, Roberto, tô gripado. Ele, plano A, cara, plano A. No terceiro dia lá, ele falou, cai na água, vai dar uma soltada. Pisei no ouriço, meu. Eu falei, Roberto, acho que ele... Aí, cara, ele falou no mentor, ele falou, não, plano A, cara, tá tudo certo, vai que vai dar. E aí botei na cabeça, eu vou cruzar aquela linha lá, não interessa como. E foi, cara. E aí a galera caindo, porque ela é muito calor, né? E venta muito. Então aí eu fui pedalar, aí eu fui na minha. Umidade, assim. calor, vento, E no meio das lavas lá. Que e tal, época e todo do ano mundo- é? Em junho também. 1º de junho, eu acho que foi. Aham. E aí, pedalando, cara, aí cai um pro lado, cai um pro outro. Aí vai na corrida, os caras tendo câmbio, cairiam lá, firme e forte, no mental, cara. E foi, entreguei. E aí, Robertão, entreguei. Agora é seu momento, cara, curte. E aí tinha, por coincidência, um brasileiro ganhou. Então tinha muito brasileiro lá na época. E aí é legal demais. Depois que você cruza a linha ali, né, tá lá. Mesmo que passa um pedaço ali no Ironman, no campeonato, né? Um pedaço da bike é lá. Mas você estando lá, você sente a energia do lugar, da ilha, né? De onde os caras vão, pedalam, né? Os profissionais e tal. Então é bem legal essa prova. Fiquei Deve bem ser feliz. muito especial mesmo. Eu tenho muita É vontade demais, cara, de um dia estar lá. Ô Thiago, acho que é bom, né? Vamos perguntar pro Thiago aqui. Conta um pouco como é que é a sua rotina, como é que é seu trabalho, o que você faz aqui para quem não te conhece aqui, quem é da Ironman, que só conhece você ali na natação no sábado no mar,
Nado ou rápido, estiver hein? pedalando O cara que aí. nada bem, né? Nada Aquele demais, que chega hein? junto. Pô, no passado eu tava Atrás, treinando no cara. ciclo do Não ar, vai, teve né? um dia que eu olhei aquele cara nadando no mar, eu falei, que é esse cara aqui nadando do meu lado Esse aqui, metido né? que nem faz Era Iron Man, né? vinha Tava lá, lá. cara. Gordinho, cheguei gordinho dos Estados Então. Unidos, não cabia nem na roupa. Isso. O Roberto falou, vai comprar outra roupa? Falei, não, vou caber nessa. Conta rapidinho, qual que é Cara, teu eu trabalho? trabalho com animação, cinema de animação. Morei muitos anos trabalhando com cinema fora do Brasil e agora eu voltei e tô conseguindo encaixar os trabalhos aqui com publicidade e tal. E o meu trabalho, assim, eu fico dentro de um quarto escuro com luz artificial 10, 12 horas por dia, né, cara? Então, quando eu saio, eu tenho que correr, pedalar ou nadar em lugar aberto, né? E ó, vou dizer pra você que não conhece o Thiago, ele é o primeiro cara que eu conheci na vida, pessoalmente, que tem Oscar. O cara... Olha, então, ele treina. depois faz uma tatuagem Vamos aqui, aqui, né? vai O fazer cara, né? Temos aí um ganhador de Oscar aqui no nosso Provavelmente grupo, você né? já viu alguma animação dele. Você É. que não conhece, é Pinóquio, né? Pinóquio tá na Netflix, Fuga Pinóquio das tá na Galinhas. Netflix. Não, Fuga Fuga das das Galinhas é Fuga das fantástico. A gente já Galinhas. assistiu umas 50 vezes. E o último filme que eu trabalhei lança em outubro agora, de 2026. Aí eu não sei se é na Amazon ou na Netflix, ainda tem, os caras estão negociando lá, bem legal. E aí essa vida é o dia Cara, inteiro produzindo, filmando, montando. Cara, e aí como eu botei na cabeça que eu vou fazer, então eu encaixo os treinos na rotina de qualquer maneira, cara. Ah, Porque eu mas sei pega também um que o Roberto, se eu falto um, ele já fala, uai, não vai fazer mais? Na água outro dia, você não ia fazer o Ironman? Eu falei, vou, Roberto. Você não treinou? Eu falei, um dia, cara. Aí toda vez que eu acordo de manhã, já vem a voz dele. Se eu encontrar com ele no sábado, ele vai cobrar pra você subir nessa O bicicleta. Roberto então falou, não, professor, hoje eu fiz um treino aqui. Ah, não, eu já vi o teu treino, eu vi que era um rolling hill e não sei o que, assim, assado. Não tem jeito, né? Ele não... Não tem como não, mentir, não. nem a IA consegue ir na velocidade desse professor aqui, né? Como ele acompanha Aquela- os atletas, né? A notificação do Training Peaks é pá, o tempo É, inteiro meu treino ali que eu do não fiz celular, era opcional ainda, hein? Só pra deixar claro É, e era registrado. opcional, eu falei, não vou fazer, cansadaço, né, cara? E aí você, nessa rotina, conseguiu ou tá Cara, tô conseguindo? Como é que encaixando. tá aí essa encaixada? Cara, é meio maluco, mas é igual eu te falei, O que é que prioridade. muda na rotina do 70.3 para um full dentro da sua percepção como atleta? Cara, muda tudo, assim, você tem que ser bem mais focado, bem mais disciplinado, com alimentação, com seus horários, com rotina, cortar álcool, cortar sábado à noite não tem mais, porque de manhã é o longão, então muda bastante, assim, cara, tem que... E os volumes, você nota... O final de semana é Cara, mas- tradicional mudar, né? É. Mas durante a semana você nota que muda muito? É Ou pouca vive uma coisa, vida é, normal? não, é pouca coisa em comparação com 70.3. Às vezes é 20 minutos a mais, meia hora a mais, assim, 1h30, em vez de ser treino de 1 hora, é 1h30. E às vezes muda a intensidade, estímulo e tal, mas Conta durante um a semana dia é mais aí, tranquilo, cara. um dia da tua rotina. Pega aí um dia que tu acha que é meio comum, assim, como é que é? Por exemplo, Aí tu acorda, sabe o que é muito legal, como é cara? que Você é? acorda 5 da manhã, aí faz aquele cafezão da manhã, prepara, né, a nutrição, hidratação do treino e você corre meia maratona numa sexta de manhã e chega no trabalho. Chega no trabalho a milhão, né? Parece que eu dormi com a Mulher Maravilha, né? Chego lá, E a galera energia lá em cima, a galera falou, acordando, Thiago, chegando, não, cara, velho. ainda não, todo dá mundo tempo. meio Eu corri 21 quilômetros depois, eu cara. acabei de acordar, né? Eu já ouvi Bom. muito isso no dia a dia, né? No trabalho, né? É, Então, cara, então você assim, fala então- assim, pô, eu fiz 21 correndo, pô, nem de bike eu faço isso daí, né? Você já fez Pois 21 é, cara, correndo, a galera não 25, acredita, né? O pessoal não acredita. Você fala, mas com disciplina, cara. E eu acho que o treino que ele passa, a evolução, assim, é um negócio, não é de um dia pra noite que você vai pedalar 5 horas. O negócio você vai evoluindo, então você sente, claro, mas não é uma coisa em que você fala, pô, impossível. Não, se você fizer passo a passo, com constância e disciplina, você chega lá, cara. Uma coisa que acontece pra mim, não sei se acontece pra ti, né? Que eu já tô ali no 6º ciclo de Iron, né? Se contar os que foi cancelado pela pandemia, no outro que eu me acidentei, já é o 8º ciclo, né? Então, mas todo ciclo pra mim parece um novo ciclo, assim, é Que legal, diferente, cara. né? Nunca foi o mesmo tipo de treinamento, né? Todo ano ali o Roberto muda e tal. Mas o que eu acho mais legal é que começa a semana e aí fica aquela ansiedade para saber o que é que vai vir no final de semana, que é justamente o longo da sexta de corrida e depois o Big Day, que é no domingo, o quanto você vai pedalar e quanto você vai correr no domingo. Você sente isso também, cara? Sinto demais, Eu cara, tenho é um muito problema bom. de ansiedade. O Roberto só põe treino a cada 2, 3 dias, né?
Não sei se você passa por isso também. Cara, eu gosto também, assim, eu não fico olhando, eu olho a planilha, assim, 2 dias antes pra saber como é que é o treino, pra eu me planejar de horário de trabalho. Porque se eu olhar muito antes, assim, você dá um desespero, né? Você acordar e falar, pô, tem que 5 horas mais 40 minutos de corrida, Já morre de véspera. você já morre de véspera. Então eu prefiro... Mas outro dia a gente estava conversando até num grupo da Ironman, ali, os atletas que vão fazer o Ironman, aí, não sei o quê, o pessoal dizendo a sensação, e eu falei, para mim o mais legal é a sensação de receber o Big Day da semana. Porque é um treino desafiador, né? Por mais que você já esteja fazendo, sei lá, que seja o 8º ciclo, no meu caso, de fazer várias vezes dias desses, mas toda semana é um novo desafio, porque eu não sei se eu sou o mesmo da semana passada, eu não sei como é que o meu corpo vai estar essa semana, eu não sei. Eu já teve vezes eu saí para treinar, me acidentei, era pra fazer 5 horas, treinei 1 hora. Enfim, então você nunca sabe o que vai acontecer, mas aí vem aquela sensação, né? E essa ansiedade, ela é boa, porque aí depois que vem o treino, você olha o que é, pô, mentaliza, e aí faz o treino no domingo, é aquilo que você comentou, né? Eu me vejo muito disso, né? Que delícia, né? Missão cumprida, né? Como é que é a rotina depois de um dia desse? Como é que é um Big Day? Conta pra gente esse que é o dia longo do domingo. E como é que é Você falou que você pode comer até um rato morto, você tá feliz, né? Mas como é que fica lá no domingo, depois sai pra passear no shopping ou não? Passa o dia com a perna pra perninha cima? pra cima, deita, 2 pezinhos na parede lá e só conferindo os números, vendo, né, o quanto de power que teve no pedal, frequência cardíaca, dá uma estudadinha ali nos números, que é bacana também, eu gosto dessa coisa do triatlon de número. E é muito legal, que você tem o número da natação, você a T1, aí, sabe, eu gosto de ficar vendo os números, quanto que você pode melhorar ou não, que às vezes numa T1, assim, principalmente Sim, em prova faz diferença, curta, né, né? assim, de olímpica, sprint, uma T1 faz a diferença, T2, né? Sim. Mas aí no domingão, cara, é legal, o domingão começa no sábado à noite, né? Que você vai dormir mais cedo, que você prepara toda a alimentação, enche a garrafinha, já faz ali uma batata e tal para pro outro dia. Bike, checar se tá tudo certo, encher pneu e tal. E aí, tipo, você tira o dia, né, cara? E depois da prova, chama até de prova, né? Porque a gente fez, no domingo passado teve o challenge. E aí você chega e perninha pra cima, come, descansa e tal, e aí você começa a sentir lá pro fim do domingo, você começa a sentir as dorzinhas e tal, que é gostoso também, que faz parte, cara, do processo e tal. É assim, cara, não tem muito segredo não, cara, baixar a cabeça, pedalar, fazer força, correr, aguentar o calor, que ainda tá meio quente, domingo tava meio quente. Roberto, ele é um bom atleta, um bom aluno, Roberto? Eu vi porque... que vocês trocam muito feedback, né? Não, é que já assim, não bate-papo aqui, né? tem duas coisas assim que eu acredito Ele que é a gente... Diga, rasga agora, rasga mesmo. Roberto. É um bom aluno, dá Não, trabalho. Não tem, porque assim, o que é importante, né, do aluno, de você dizer assim, o que é um bom atleta, né? Ao longo desses muitos anos aí, eu pude, como eu te disse, treinar, tive o prazer de poder treinar pessoas muito diferentes e aprender com isso, né? Aprender com outras pessoas, né? E é muito difícil definir o que é um bom atleta, porque para mim o processo, né, de evolução do atleta e como assim, uma evolução como pessoa, né? Ele passa por a pessoa querer atingir essa excelência, né? E a excelência é você fazer o melhor com o que você tem, né? Então não é você ganhar, não é você chegar na frente. Então eu já tive atletas assim com bons desempenhos, digamos assim, rápidos, né? Então assim, o termo rápido não significa que ele é melhor, né? Ele já era rápido, né? Enfim, tem pessoas que são rápidas e tem, digamos assim, um componente fisiológico assim acima da média. Tudo bem, né? Mas isso não qualifica ele como sendo o melhor, né? O melhor é aquele atleta que é bem dedicado. Então, eu tenho atletas que eu considero excepcionais, muito bons, e são atletas que fazem provas acima de 12 horas, por exemplo, que é um pouquinho acima do Por isso que eu tempo perguntei, é médio. um bom aluno, na verdade. Eu mudei ali. bom atleta, O que eu né? entendo como um bom atleta amador é aquele que está dentro do espírito da prova, né? O espírito do esporte é o quê? Superação, tentar trazer a disciplina. Daí você diz, tá, mas a disciplina, e quando o cara falha? Pois é, mas falhar também faz parte do ser humano, né? Não conseguir, às vezes, dar conta de tudo também faz parte. Então, e ter uma boa comunicação, né? Então, saber poder dizer, olha, eu não estou conseguindo, eu não vou fazer esse momento. O Thiago
várias vezes passou por ciclos onde ele tinha que dar um foco maior no trabalho. Ele me falou, pô, tô aqui, vou viajar para São Paulo, fica lá. O Rodrigo também faz isso, né? E isso faz parte, então, daquele momento, né? Isso não desqualifica ele e, mais importante, ele entender que ele pode depois continuar, né? Então, que aquilo ali não vai, assim, ser o fim, né? Ah, não tô conseguindo, não, né? Porque o atleta, né? A gente vê muito o atleta de elite, né? Que é uma minoria ínfima, né? Do esporte hoje, né? Menos de 2%. E ele realmente vive para aquilo, né? E então as pessoas se espelham naquilo. O cara treina 30 horas por semana, né? 40 horas e eu, pô, tô aqui capengando para treinar 15 horas, né? Mas na realidade é isso, você tem outras coisas para fazer e sim, é difícil, né? Então, essa jornada que o Thiago falou ali, que ele tá curtindo, que é o grande espírito, né? Ele não tá só preocupado com a prova, né, Thiago? Não. É claro que é uma preocupação. E aqui até eu vou te... Tu me perguntou aqui, será que eu vou dar conta, né? É o medo, né? Aí eu vou falar uma coisa interessante, que uma vez eu li uma pesquisa informal que foi feita com atletas olímpicos, né? E a pesquisa, na realidade, ela era um questionário e perguntava qual era o que ele sentia, né? Antes das provas, antes de chegar numa Olimpíada, numa final olímpica, né? E qual era o sentimento dele, né? Não falava do treino, da alimentação, nada disso. Qual era o sentimento dele? E os atletas que eram medalhistas, um sentimento mais comum neles era de medo. Medo de perder, medo da derrota. Então, o medo, ele também é uma energia, né, que pode ser canalizada para coisa boa. E aí eu lembro do meu primeiro Ironman, né, que foi em Kona, e eu tinha medo. Pô, será que eu vou dar conta? Mas esse medo me ajudava, né? Ele me fez treinar melhor, treinar mais, entendeu? Então, esse medo também é bom, né? Não é sempre ruim, né? Então, acho que dá para perguntar para todo mundo aqui, né? Para os três que estão aqui na mesa, como que é esse sentimento e o que tu faz? Como é que tu lida com ele quando tu acha que não vai dar, Rodrigo? Eu recentemente me veio um insight da minha história para mim entender algo que se passa comigo, Roberto, Thiago. Assim, o Roberto, eu não gosto de perder treino, né? Eu tento encaixar os treinos, eu tento cumprir a planilha. E aí, quando eu fiz o meu primeiro Iron lá em 2017, eu tinha essa sensação e eu tenho até hoje, que é que se eu perder um treino, vai dar errado na prova. Então eu tenho medo de falhar na prova, sabendo que o treino faz parte do caminho a ser percorrido para chegar lá. Sim. Então fica aquela sensação de medo de perder um treino, de perder uma situação e perder a prova. E aí eu consegui me lembrar de onde veio isso, interessante. Depois de, acho que eu tô com 49, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu jogava futebol de salão e eu jogava no time lá da cidade de Guarulhos, onde eu morava, e eu era goleiro. E a gente foi para uma semifinal do Campeonato Paulista. E na semana da semifinal, teve um treino à noite, e era longe onde eles marcaram o treino, e meus pais não podiam me levar, eu tinha que ir de ônibus, eu estudava no outro dia de manhã, e eu não consegui ir no treino. E, enfim, e aí no jogo, eu não fui no treino. Porque eu não tinha como ir, assim, por questão muito distante de Guarulhos, lá onde eu estava, eu perdi o treino. E aí quando chegou no jogo, nós perdemos. E eu tomei um gol, que eu peguei a bola, eu caí na bola, eu peguei a bola em cima da linha para dentro. Então ela tava para dentro, ela passou, foi gol, né? E aí um dos meninos lá, 2 meninos do time, eles falaram para mim que a culpa era minha, que o time perdeu, porque eu faltei no treino. De falar me arrepia. E isso ficou na minha cabeça, eu faltei no treino e a gente falhou na semifinal e saiu do campeonato. Né? Perdemos lá o direito de disputar a final do campeonato metropolitano lá da Grande São Paulo. E eu nunca voltou isso na minha cabeça. E recentemente, em alguma coisa, eu treinando agora pro ar nesse ciclo, eu me lembrei disso. É aquela terapia, então, né? eu tenho isso na minha cabeça e aí eu tenho que normalizar que talvez é um trauma também, porque eu coloco tanto peso, às vezes, com esse medo de falhar no dia do Iron, que eu, de fato, tento ser o mais disciplinado possível dentro do treinamento, né? Mas eu tenho esse medo, eu tenho a sensação. Eu já aprendi um pouco que existe uma
um limite de tolerância, assim, de, sei lá, tem 10% de tolerância no volume ou no TSS, ou no que a gente olha ali, né? Mas dentro de mim eu não sabia de onde vinha isso. E outro dia eu resgatei, que é uma coisa de quando eu tinha 16 anos, né? E, então eu tenho até hoje esse medo de falhar lá no dia do Iron, né? Assim, se eu perder o ano passado eu caí, me acidentei, faltam 2 meses pro Iron, e eu perdi ali umas semanas de treinamento, alguns dias ali, e aí ficava aquela sensação, não, mas o Roberto sempre me tranquilizou, pelo menos, não, estamos no plano A. Isso sempre tá na minha cabeça. Será que eu tô no plano A? Você falou do plano A. Será que eu tô no plano A, né? O Roberto tem essa história do plano A, e aí acaba dando uma certa segurança, porque quando eu tô inseguro, eu vou lá perguntar pro treinador se eu tô no plano A. Tá no plano A? Tá no plano A. Então, E o ano passado deu certo. o ano passado deu certo, Viu né? só? Perdeu Espero o que treino e dê- ainda competiu. Espero que desse ano. Foi o ano que eu treinei menos e que eu fui melhor, né? Esse ano eu já vi que Então eu já treinei esquece muito essa mais do que o coisa ano de passado, preencher ainda falta todos os 5 semanas, né? Sim. Né, pro ano que vem, né? Tá bem. Então eu tenho esse medo de falhar no dia. Não, mas vamos lá. E tu, Thiago? Cara, é meu hobby o triatlo. Então eu não preciso ser bom no meu hobby. Eu não preciso ser o melhor. Eu preciso ser bom no meu trabalho, aguentar a pressão, entregar. Sim. Então, na hora eu tô me divertindo ali. Então, eu não tenho, assim, se eu não entregar, pô, ano que vem tem outro, daqui 2 anos tem outro. Boa, mais Então, tranquilo. e não quero ser, sabe, eu não me comparo com ninguém. Então, quando eu tô nadando ali ou pedalando, tem sempre mais rápido, tem mais lento. Eu sempre penso assim, quem tá perdendo é quem tá no sofá lá. Isso é verdade. Se eu tô aqui, Sim. então... Muito bom. Então isso não me aí. comparo, é eu contra eu mesmo ali na prova, ou nos treinos. Então, e se eu não cruzar a linha, lógico, vai ter frustração de toda dedicação e tal, mas é eu comigo mesmo Você ali. já se sente outra pessoa? Só Já, desculpa quebrar cara. aqui o protocolo, né? Depois desse ciclo, você já se sente outro Cara, Thiago? outra pessoa, cara. E mentalmente muito mais centrado, assim, né? Focado, consigo focar mais. Muda tudo a sua vida, né? É um autoconhecimento, É. então, esse processo Cara, aí o lance também é do triatlo é muito louco, porque você fica muito conectado com o seu corpo mesmo ali, com a respiração, com o batimento cardíaco. Eu pedalo sem fone, sem nada, assim, sem nenhum estímulo, né? De fora. Então eu fico ali muito comigo mesmo ali. Sabe? Isso é muito legal do triatlo. E você vai criando músculo, você vai tendo mais noção do seu próprio corpo, assim, é uma conexão muito legal, assim. Então isso muda totalmente sua visão do mundo e mental e tal. É bem legal, cara. Eu, assim, pô, faz porque é bom demais. E É faz isso que eu ia com te o Robertão. perguntar, né? O que se tu tivesse que dizer pra alguém, assim, que tava pensando em fazer um Ironman, o que tu ia deixar de recado? Cara, tem que começar, né? Esse, o melhor tempo pra você começar a fazer triatlo é 20 anos atrás. E o segundo melhor é agora. Então começa agora, cara. Começa agora, vai pedalar, vai botar um tênis, porque não é caro, sabe? Assim, a galera tá no hype aí que tem que ter uma bicicleta de 50 mil, ou tem que ter um tênis de placa. Não, cara, só começa ali. Eu comecei nos Estados Unidos ali também com uma bikezinha que eu ia pro trabalho. Aí, lógico, aí você vai evoluindo, aí você vai querendo comprar um negocinho, né? Aí você já não tá indo pra balada, então sobra o dinheiro, em vez de você já compra um pedalzinho novo, uma rodinha de carbono e tal. Então, assim, começa devagar, começa correndo e corre 2 quilômetros e anda 1 minuto. Foi assim que eu comecei, devagar e sem muita expectativa, que você não quero ser influencer, não quero, sabe, postar no Instagram que eu tô mais rápido que... Não, então é só, sabe, é pra mim, comigo mesmo ali, curtindo esse momento, que é meu hobby, cara. Então, assim, eu tenho que me divertir no meu hobby, eu não tenho que, sabe, ser melhor que ninguém no meu hobby. Eu tenho que ser no trabalho ali, que eu preciso render e as pressão de chefe e tal. Mas no triatlo não, cara, é diversão ali, é o seu momento ali de se conectar com você mesmo e tal, e se desafiar, sabe, de estar melhor, de render mais. Pô, já tô com 11 quilos a menos, cara, quer coisa melhor? E comendo pra caramba, então tem coisa melhor que isso Quero não. ver em junho o que vai acontecer com isso tudo, hein? Junho é um Deus me pós-Iron. livre, né? Pós-Iron. Aí vendeu os Não dá, equipamentos. tudo. Essa fome aí que não Não, dá, mas né? já tô inscrito Vendeu os em novembro já. Roberto, acho que essa é uma pergunta. Quantos alunos você já teve que fez o Iron e vendeu tudo, nunca mais quis olhar a bicicleta depois do Ironman? Já teve aluno assim, não? Até já teve alguns casos, eu já até sabia antes mesmo, tá? E Que por que que eu aconteceu isso? sabia? Porque o que eu falo do Thiago é que não é o Ironman, não é cruzar a linha de chegada, você não tem obrigação nenhuma. Você tem que estar no espírito da prova. O espírito é o que ele tem, ele curte, entende? Então, assim,
Esses dias eu tava de carro indo levar as crianças para a escola e passei por ele pedalando, né? Ainda falei para minha filha, ó, o cara ali vai fazer o Ironman e tal. Mas eu tava naquele momento pensando assim, cara, ele tá curtindo tá ali, entendeu? Aquilo ali, aquele momento, independente do que vai acontecer, ele já tá sendo bom. Ah, e é isso que as pessoas têm que entender, ela tem que curtir cada dia, né? Entrar ali no mar em Jurerê, num sábado às 7 da manhã, com a galera, o sol nascendo, pô, É um aquilo ali privilégio. é um privilégio. Você tem que, assim, é mais do que você pensar na linha de chegada, é pensar que aquele dia já valeu, já é um prêmio. Se você acha que aquele dia já é um prêmio, como ele tem achado, né, essa evolução, já valeu. Né? Eu sempre digo para meus atletas, você ganha a prova, e eu sempre agradeço, assim, eu faço uma meditação quando eu tô com o pé descalço na areia fria ali antes da largada. Eu paro um pouquinho, eu entro na água, volto, fico sozinho e ponho, sinto assim a areia, e aí eu agradeço por estar ali. Ali já valeu. O que vem depois ali, que vai acontecer, não sei. Porque, assim, a prova é um dia, que pode ser um dia como é a vida, né? Tem dia que tem sol, tem dia que tem chuva, tem dia que tem vento, Tem e é dia isso que aí. dá certo o trabalho, E aí, tem dia que não dá, né? mas aquele Tão certo. dia é um dia só, né? E todos aqueles outros dias, né? Uma vez, quando eu estava fazendo mestrado, numa mesa lá entre vários médicos e profissionais da saúde, perguntaram que se eu achava que realmente o Ironman, né? Eu tô falando do Ironman full, né? Se ele era saudável, né? O dia do Ironman, né? E naquela época a gente estava fazendo uma pesquisa ainda, que a gente coletava sangue dos atletas após a linha de chegada, assim. Então a gente olhava todos os marcadores de lesão muscular, de hidratação, né? E avaliava aquilo. Pô, o Estudo cara científico e mesmo, realmente, né? a gente chega ali com os linhas de chegada e se a gente olhar aquilo ali, olhar como se fosse um exame assim numa pessoa, a gente, pô, esse cara tá doente, né? Então, lesão muscular lá em cima, né? Sódio super concentrado, ou seja, muito desidratado, enfim, né? Vários, assim, marcadores, né? E a minha resposta foi assim, ó, realmente eu não acho que aquele dia, o dia do Ironman, o dia da prova, é o dia mais saudável do ano. Mas eu digo para vocês que os 364 dias anteriores àqueles foram muito saudáveis, porque a pessoa fez o que o Thiago está fazendo. Ele diminuiu a bebida, ou cortou a bebida, cuidou mais da alimentação, O apesar de ele poder comer sono. mais, cuidou do sono, regrou os horários dele, né, da vida, né, botou foco nas coisas. Então, assim, isso é o que é o ganho dele. Não é lá o dia do Ironman. O dia do Ironman ele vai estar meio cansado lá depois da prova, mas o que fez ele chegar ali que é importante. E Tá? qual é o erro que aí, indo nessa linha, Alberto, que de repente o atleta pode ter para de repente chegar no final ali de um ciclo diário, dizer, eu não quero mais nada, eu não sei se pode se dizer que é um erro ou se é uma característica, né? Mas acho que é até interessante quem está pensando em fazer, de repente ouvir você falar isso Já desistiu e antes? não é se desistir, mas é de repente mudar o foco ali, ou então, Então, né? primeiro, assim, Talvez procurar. redirecionar o processo, Exato, né? exato. Eu sempre Mudar o propósito, né? Continuar querendo fazer, mas com um propósito Isso, diferente. isso, Acho que é isso. isso, né? Eu Pensar sempre acho melhor que. no caminho, né? O É. que está acontecendo. Então, eu acho que o legal é poder conversar com alguém que tenha mais experiência, né? Não precisa nem ser com um treinador, né? Mas se a pessoa vem falar comigo, claro, eu vou passar um pouco dessa experiência, né? Perguntar o porquê que ele está fazendo aquilo, como que é esse processo, como que está a tua vida nesse momento, né? Entender isso, né? Esse processo, né? Que ele não pode ser abrupto, ele não pode ser agressivo na tua vida, né? E você tem que curtir cada dia, você tem que curtir e ficar com esse um pouco de medo de sair para pedalar 5 horas, depois correr 1 hora. Mas você tem que entender que aquilo tem que ser bom também. Não é um sacrifício por nada, Para né? mim é muito prazeroso, mas Então, e isso tem que ser uma coisa com algum propósito, né? E tem que ter um tempo, né? Então não pode ser uma coisa forçada. Então você não pode ir atrás dos outros só porque os outros estão fazendo, mas sim entender como que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, se vem um amigo teu, vem falar com você, que já fez tantos Ironmans, e ele te diz, ó, Rodrigo, eu vou começar agora, não tem nem bicicleta, posso me inscrever no Ironman? Eu tenho certeza que tu vai falar para ele assim, calma, não é bem assim. E tu vai passar para ele a ideia, né? Se for no caso procurar um treinador, a maioria dos treinadores também vai ter essa orientação, né? Então, acho que essa dica de conversar com as pessoas antes, que tenham mais experiência, que tenham passado pelo processo,
para poder se engajar de uma forma correta e pensar sempre assim, pelo menos isso é uma coisa que eu penso, né? Na longevidade dentro do esporte, né? No depois, né? Eu sempre falo que na periodização, inclusive, eu incluo o pós-prova, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, tá, e aquele mês pós-prova, como que é? Eu digo, Acho que nós vamos ter que deixar isso aí para um próximo episódio, porque nós estamos terminando o nosso tempo aqui. E aí nós vamos ter que voltar para conversar sobre como é que foi a tua prova e como é que vai ser, então, os próximos meses, Vou né? cruzar aquela linha lá É, de qualquer Exato, jeito, isso cara. aí, nós vamos Mas, estar lá. mas só pra fechar, Roberto, depois no pós-prova, o cara enfia o pé ou não? Você já tá dizendo que você pensa isso. hã? O cara, a pós-prova também tem que ser planejado. Não é enfiar Também o tem pé que na ser jaca. planejado. Não, assim, não digo planejado no Só tipo... pra fechar, Ju, aqui. Eu Então, acho vamos que ele tem deixar que o pessoal pensar... Muito rápido, Roberto. Inclusive, porque o erro pode ser para os dois lados, né? A pessoa não fazer absolutamente nada, que isso pode piorar até a recuperação dele, ou tipo o atleta que termina um Ironman e já se inscreveu numa prova, tipo um Ou mês já tá depois, treinando né? no dia seguinte. de repente. Isso. As duas coisas podem ser ruins, né? Só uma Então, dica aí, né? Tem uma frase que se fala lá no Nordeste, né? Que é tudo que é demais é muito, né? Tem que ir devagar. Não, no e assim, negócio, a né? pessoa tem que ter o que eu chamo de autocuidado. O autocuidado é ter percepção do que ela está fazendo. Um outro erro que eu acho grave é a pessoa não ouvir o seu corpo. Por sim, o treinador está estimando que eu estimo, né? Eu planejo que no domingo ele acorde muito bem, que ele acorde, né, tranquilo, bem descansado, bem alimentado e vai fazer aquele treino que está na planilha. Mas eu não tô com ele lá. Né? Eu não tô com ele lá, não vi como que ele comeu de noite, como que ele tá a saúde dele. Então a pessoa tem que ter esse cuidado, né? Por exemplo, aqui a Juliana, ela tinha uma prova no domingo, né? Ela se inscreveu, ela estava treinando, ela é uma pessoa apta, com preparou. experiência e preparou. Né? Um dia antes, ela viu que ela estava realmente muito gripada, né? Até aconteceu agora, infelizmente, um caso semelhante numa prova aí nos Estados Unidos, né? Mas não sei se foi esse o caso, mas o caso dela, ela estava gripada, ela não sabia se ia dar. O que aconteceu? Ela pensou no plano A, né? Thiago, né? Plano A, plano A, plano A. Ela chegou na beira da praia, botou a roupa, entrou na água, viu que não estava legal. E aí ela não fez a prova. E tá tudo bem, entende? Porque como que assim, como que a gente vai saber? Tem como planejar? Tem como eu, o treinador, saber que isso vai acontecer? Não. Mas ela soube se preservar na hora certa. E aí isso foi digamos assim, isso é uma maturidade do atleta poder fazer isso, né? Tem que ter esse sentimento de autocuidado, É um né? bom papo mesmo esse. Né? É bem importante. Para um próximo Pra um episódio. próximo. Valeu? Valeu, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Pô, legal, cara.